Mas antes de dar ênfase na história de Nossa Senhora de Guadalupe, temos que saber um pouco mais desse processo sangrento que ocorreu na época. Em 1519, Hernán Cortés desembarcou com seus soldados na costa do que é hoje o México, dando início a uma violenta jornada de conquista e subjugação dos povos indígenas, principalmente o poderoso Império Azteca. Os astecas, liderados por Montezuma II, possuíam um vasto império teocrático e militarista que dominava grande parte do território mexicano. Cortés, com sua habilidade política e militar, conseguiu formar estratégicas alianças com alguns povos indígenas descontentes com o domínio azteca, como os tlaxcaltecas. Após diversos conflitos sangrentos, incluindo a morte do próprio Montezuma II, os espanhóis conseguiram finalmente conquistar a capital azteca, Tenochtitlán, em 1521. Esse evento marcou o fim do Império Azteca e a submissão dos povos indígenas ao domínio colonial espanhol. A conquista do México pelos espanhóis foi um processo violento e devastador para as populações nativas. Milhares foram mortos em batalhas ou sucumbiram a doenças trazidas pelos conquistadores. Os sobreviventes foram submetidos a um regime de exploração e supressão de suas culturas e tradições ancestrais. Foi nesse contexto de colonização e imposição do catolicismo que, alguns anos depois, em 1531, ocorreu o aparecimento milagroso de Nossa Senhora de Guadalupe para o indígena Juan Diego, nos arredores da antiga capital azteca. A imagem de Nossa Senhora com características indígenas foi rapidamente adotada pelas populações nativas, representando um elo entre a fé católica trazida pelos espanhóis e as crenças ancestrais dos povos mexicanos. Esse sincretismo religioso permitiu uma assimilação mais harmoniosa do catolicismo. Ao longo dos séculos, o culto a Nossa Senhora de Guadalupe se consolidou como um símbolo fundamental da identidade e cultura mexicana, transcendendo as divisões étnicas e sociais do período colonial. Memórias da Fé. A história de Nossa Senhora de Guadalupe começou em dezembro de 1531, quando um humilde indígena chamado Juan Diego teve uma visão da Virgem Maria no Monte Tepeyac, no México. Ela pediu que ele solicitasse a construção de uma igreja no local. Após a dúvida inicial do bispo, Juan Diego trouxe um sinal milagroso, rosas que cresceram fora da estação e a imagem da Virgem impressa em seu manto. Este milagre levou à construção da Basílica de Guadalupe, que se tornou um dos maiores centros de peregrinação do mundo. A imagem de Nossa Senhora de Guadalupe simboliza a união e a esperança para milhões de pessoas, refletindo uma mensagem de amor e compaixão que transcende o tempo. Memórias da Fé. Hoje, Nossa Senhora de Guadalupe continua sendo uma figura central na vida espiritual de milhões de pessoas ao redor do mundo. Sua imagem é reverenciada não apenas no México, mas em toda a América Latina e além. Ela é vista como uma protetora dos pobres, dos oprimidos e daqueles que buscam consolo em tempos de dificuldade. Todos os anos, no dia 12 de dezembro, milhões de peregrinos se dirigem à Basílica de Guadalupe para celebrar sua festa, renovando sua fé e seu compromisso com a mensagem de amor e compaixão que ela trouxe ao mundo. Assim, a história de Nossa Senhora de Guadalupe permanece como um poderoso testemunho de fé e esperança, ecoando através dos séculos e inspirando novas gerações. Memórias da Fé. A história de Nossa Senhora de Guadalupe. Em um dos momentos mais críticos da história do México, durante o século XVI, um evento transformador marcou profundamente a vida de milhões de pessoas e se tornou um símbolo de fé e esperança para toda a América Latina. Este evento foi a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, um fenômeno que moldou a identidade espiritual de uma nação e se tornou um dos pilares da devoção católica no continente. A história começa em dezembro de 1531, quando um humilde indígena chamado Juan Diego, recentemente convertido ao cristianismo, se dirigia a uma missa na cidade do México. Juan Diego era um homem simples, que vivia em uma época de grande tumulto. A conquista espanhola havia recentemente subjugado o povo azteca, e a introdução do cristianismo estava em pleno andamento. Foi em meio a este cenário de mudanças e incertezas que algo extraordinário aconteceu. Na manhã do dia 9 de dezembro, enquanto Juan Diego caminhava pelo Monte Tepeyac, ele ouviu uma música celestial e avistou uma luz intensa que emanava de uma figura feminina. Ao se aproximar, ele viu uma jovem mulher, vestida com um manto azul estrelado, que irradiava uma luz divina. Essa mulher se apresentou como a perfeita e sempre Virgem Maria, mãe do verdadeiro Deus. Ela lhe pediu que fosse até o bispo local, Juan de Zumárraga, e solicitasse a construção de uma igreja naquele local, para que ela pudesse demonstrar seu amor e compaixão por todos os povos. Obediente ao pedido da Virgem, Juan Diego foi até o bispo e relatou o que havia visto e ouvido. Porém, como era esperado, o bispo não acreditou de imediato na história do indígena. Ele pediu uma prova concreta da veracidade das visões de Juan Diego,
e este voltou ao Monte Tepeyac, desanimado, mas determinado a cumprir o pedido de Nossa Senhora. Nos dias que se seguiram, Juan Diego teve mais encontros com a Virgem Maria, que o confortou e prometeu dar-lhe um sinal que convenceria o bispo. Na manhã do dia 12 de dezembro, a Virgem apareceu novamente a Juan Diego e o instruiu a subir ao cume do Monte Tepeyac. Apesar de ser inverno e a vegetação ser escassa, ele encontrou, para sua surpresa, uma abundância de rosas de castela, uma espécie de flor que não crescia naquela região. Juan Diego colheu as flores e as colocou em sua tilma, um manto feito de fibras de cacto. Com as flores cuidadosamente protegidas em seu manto, Juan Diego voltou à presença do bispo. Quando ele desdobrou a tilma para mostrar as flores, um milagre ainda maior ocorreu. No tecido simples do manto, apareceu a imagem da Virgem Maria, tal como ele havia visto no Monte Tepeyac. O bispo, atônito com o que viu, reconheceu a autenticidade das aparições e imediatamente ordenou a construção da igreja no local indicado por Nossa Senhora. A notícia do milagre se espalhou rapidamente, e a devoção à Virgem de Guadalupe começou a crescer entre os mexicanos, tanto entre os nativos quanto entre os colonizadores espanhóis. A imagem milagrosa de Nossa Senhora de Guadalupe, impressa na tilma de Juan Diego, é cercada por mistérios e simbolismos que continuam a intrigar estudiosos e devotos até hoje. O impacto de Nossa Senhora de Guadalupe transcendeu as barreiras do tempo e da cultura. Ela rapidamente se tornou um símbolo de união e esperança para o povo mexicano. Sua representação como uma mulher com traços indígenas foi um poderoso sinal de que o cristianismo podia se enraizar profundamente nas culturas nativas, oferecendo uma nova identidade espiritual para os recém-convertidos. A construção da Basílica de Guadalupe no Monte Tepeyac, onde a tilma é guardada até hoje, transformou o local em um dos maiores centros de peregrinação do mundo, atraindo milhões de devotos anualmente. Ao longo dos séculos, a devoção a Nossa Senhora de Guadalupe foi associada a inúmeros milagres e eventos históricos importantes. Durante a Guerra da Independência do México, por exemplo, a imagem da Virgem foi usada como um símbolo de liberdade e resistência contra o domínio espanhol. Sua influência foi tão profunda que ela foi proclamada Rainha do México e Patrona das Américas. Em 2002, o Papa João Paulo II canonizou Juan Diego, reconhecendo sua santidade e o papel crucial que ele desempenhou na difusão da fé guadalupana. Hoje, Nossa Senhora de Guadalupe continua sendo uma figura central na vida espiritual de milhões de pessoas. Sua imagem é venerada não apenas no México, mas em toda a América Latina e em diversas partes do mundo. Ela é vista como uma protetora dos pobres, dos oprimidos e daqueles que buscam consolo em tempos de dificuldades. A cada ano, no dia 12 de dezembro, milhões de peregrinos se dirigem à Basílica de Guadalupe para celebrar sua festa, renovando sua fé e compromisso com a mensagem de amor e compaixão que ela trouxe ao mundo. E enquanto a história de Nossa Senhora de Guadalupe ecoa ao longo dos séculos, seu impacto continua a ser sentido nas vidas de milhões de pessoas. Para muitos, ela é mais do que uma figura espiritual. É uma presença viva que guia, consola e inspira. Como prova disso, escutamos as palavras de Maria, uma devota que encontrou em Nossa Senhora de Guadalupe a força para superar momentos de grande dificuldade em sua vida. Quando enfrentei um momento difícil em minha vida, foi a fé em Nossa Senhora de Guadalupe que me deu a força para continuar. Eu sentia como se ela estivesse ao meu lado, segurando minha mão, me guiando com seu amor e compaixão. Ela me mostrou que, mesmo nas horas mais sombrias, há sempre uma luz de esperança. Assim como Maria, muitos encontram em Nossa Senhora de Guadalupe uma fonte inesgotável de amor e esperança. Sua história continua a inspirar, lembrando-nos de que, mesmo nos momentos mais difíceis, a fé pode nos guiar à luz. Memórias da Fé.